Bom dia a todos. Está no ar o programa Rio do Bem, um espaço reservado a divulgar aquilo que de melhor acontece no estado do Rio de Janeiro. E olha que tem muita coisa boa acontecendo no Rio de Janeiro. E o nosso convidado de hoje é o Major Marco Andrade, coordenador geral da Operação Lei Seca do estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Major. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia, o prazer é meu de poder estar aqui e mostrar para a nossa sociedade, o povo fluminense, o que a gente tem feito e o que a gente tem conseguido com a Operação Lei Seca. Major, quanto tempo de Operação Lei Seca no estado do Rio de Janeiro? A Operação Lei Seca está nas ruas há 2 anos e 3 meses. Ao longo desse período, como uma política pública de governo, de caráter permanente, significa na prática dizer que nós estamos nas ruas de domingo a domingo, para garantir a segurança do cidadão, realizamos esse trabalho diuturnamente para trazer segurança e paz no trânsito à nossa sociedade. Major, a Operação Lei Seca, ela tem sido aplaudida, aprovada pela população do estado. Me parece que é o único estado do Brasil em que a operação ocorre. É isso, Major? É com muita satisfação e alegria que a gente tem um resultado muito significativo e expressivo quando a gente fala até dentro da realidade nacional. O Ministério da Saúde divulgou ano passado que o estado do Rio de Janeiro conseguiu reduzir em 32% o número de pessoas que morreram vítimas de trânsito no nosso estado. A média nacional foi de apenas 6,2%. A gente pode dizer que o projeto realizado no nosso estado serve de exemplo no nosso país. É o Rio de Janeiro exportando ideias, fazendo coisas positivas que podem ser copiadas por outros estados. Eu lembro que alguns imaginavam que a Operação Lei Seca, ela depois das eleições, iriam, enfim, se encerrar, E o governo do estado mostra que realmente é uma política de governo, não tem nada a ver com questões eleitorais. E um outro fato também que nos chama a atenção, Major, é que a Operação Lei Seca, ela tem retido artistas, jogadores de futebol, políticos, ex-governadores, juízes, desembargadores, cidadão comum, empresários, enfim. Eu acho que esse ponto dá muita credibilidade à operação, Major? Sim, é importante a gente destacar que quando estamos ao volante de um veículo, todos nós somos motoristas. Independente do papel que a gente cumpra junto à sociedade, somos motoristas. E como coloca a nossa Constituição Federal, todos somos iguais perante a lei. Então devemos cumprir e respeitar a lei para que a gente possa contribuir dessa forma para uma sociedade mais segura, para um trânsito mais seguro. A Operação Lei Seca ganhou e conquistou a credibilidade da população, sem dúvida alguma, por mostrar ao povo fluminense, ao povo brasileiro, que todos são tratados de forma educada, urbana, cortês, mas que precisam cumprir a lei. Porque somente através dessa forma a gente pode mudar esse cenário tão avassalador que é o trânsito no nosso país. O programa Rio do Bem acompanhou a Operação Lei Seca na Avenida Pasteur, na Urca. Vamos dar uma olhadinha. Ok, Domingos Brazão. A Operação Lei Seca começou a ser implantada no dia 19 de março de 2009, no Rio, na Baixada, em toda a região metropolitana. Hoje nós vamos mostrar uma que foi realizada na zona sul da cidade. A movimentação na Avenida Pasteur, na Urca, começou às 11 horas da noite. A operação mobilizou 4 viaturas, 2 reboques e 11 pessoas ligadas à Segov, Secretaria do Estado e Governo, Polícia Militar, agentes de trânsito e Corregedoria do Detran. Metade da pista ficou interditada e o trânsito teve alguma retenção, mas fluiu normalmente. Em meia hora de operação, mais de 30 pessoas foram paradas. Você estava vindo aonde? Tá vindo da festinha junina ali na paróquia, no Rio Sul. Não bebeu nada? Não bebi nada. Sorte. A vontade era beber, mas a consciência é em primeiro lugar. Que eu tô com mais 4 passageiros no carro e eu sou responsável pela vida deles também. Foi parada? Fui. O que você achou? Não, a primeira vez, tranquilo, não ingeri bebida alcoólica, então tô tranquila. Não estava bebendo nada? Nada. Então como é que vai sair? 0-0. Se deu bem, hein? Dei bem. Nada como não beber. Com certeza, hoje é só água. O que você acha dessa operação Lei Seca? Eu acho legal, porque incentiva as pessoas a pensarem melhor antes de beber para não
cometer nenhuma infração e passar tranquilo, né? Este grupo foi a uma festa e adotou uma tática inteligente. A filha ficou de motorista para a mãe poder beber. E aí, você que vai dirigir? Eu sou eu que vou dirigir hoje. Eu negociei com a minha mãe, a gente veio pra festinha, ela bebeu e eu fiquei sóbria. Pra controlar, né? Tem que ter responsabilidade. O que você acha da Operação Lei Seca? Perfeito, foi uma das melhores coisas que aconteceu no Rio até hoje e tô aí pra frente, dou o maior apoio. O teste é feito com este aparelho chamado de etilômetro, que recebe uma biqueira descartável e é mais conhecido como bafômetro. A tolerância é de 0,13 miligramas de álcool no organismo, acima de 0,13 a 0,33 miligramas de álcool. A carteira de motorista é cautelada, o motorista recebe uma multa de R$ 950,70 e perde 7 pontos na carteira. Mas para passar sem punição pela Operação Lei Seca, não basta apenas dirigir sem ter ingerido álcool. O tecnólogo e fotógrafo Armando Bartolomeu foi parado, passou no teste do bafômetro, mas parece que está com problema na documentação do carro, não é isso? Bom, primeiro me pararam dizendo que eu tinha que fazer um teste para ver o meu teor alcoólico. Eu disse que eu não bebo, eu não posso beber, eu já tive um infarto, tenho problema cardíaco. Aí fez o teste? Me obrigaram a fazer o teste, tinha que fazer, me obrigaram a fazer. Aí, foi obrigatório, não foi uma simples pergunta. Na hora que constatou-se que eu não bebia, eu não bebo. Aí resolveram fazer uma vistoria no meu carro. Aí foram começar a ver meus documentos. Descobriram que a minha última vistoria era de 2009. Por que o senhor não fez a vistoria até hoje? Bom, eu já tentei marcar. Quando eu quis marcar a primeira vez, não tinha horário para fazer. Passou. Agora disseram que eu tinha que esperar a hora de fazer, que tem um prazo determinado. Fiquei esperando a hora de fazer. Vou marcar a hora de fazer. Agora, tomar o meu carro por causa disso? O certo é que a Lei Seca, criada em 19 de junho de 2008, tem aprovação da maioria da população. Quem bebe ou não. Eu acho uma boa, porque evita várias mortes, como ao longo da operação, né, desses anos que já acontece. Evita muitas mortes, tanto de tanto de pedestres que passeiam na rua, quanto de pessoas que estão dentro do carro. E que eu acho que todo mundo deve respeitar, por questão de sobrevivência da pessoa e de outros também. Como vocês puderam assistir, olha o exemplo que essa família nos traz. A mãe, a avó, uma prima e a sua filha. A filha, que não fez uso de bebida alcoólica, é que estava dirigindo o veículo, né? Vale lembrar, né, Major, que a Operação Lei Seca não proíbe ninguém de beber. Proíbe dirigir após ter ingerido bebida alcoólica, né? Então é importante que se possa fazer esse rodízio, né? Que alguém que não tenha bebido possa levar o carro ou pegar um táxi, né? E acho que isso aí também é bacana. Os taxistas estão adorando, enfim, a operação e estão apoiando também a Operação Lei Seca. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos já com o Rio do Bem. Rio do Bem, um espaço reservado a divulgar aquilo que de bom acontece no Rio de Janeiro. O nosso entrevistado de hoje é o Major Marco Andrade, coordenador geral da Operação Lei Seca. Continuamos com o Major. Major, quantos carros foram fiscalizados ali na Avenida Pasteur, nessa operação? Nessa operação Avenida Pasteur, nós fiscalizamos 147 veículos. Dos 147 veículos foram gerados 19 casos de alcoolemia. Ou seja, 19 pessoas foram flagradas ainda insistindo na combinação de beber e dirigir.
19 pessoas. Essas pessoas fizeram o teste do bafômetro? Algumas se recusaram a realizar o teste. E é importante a gente colocar que a pessoa hoje, o motorista, é um direito dele se recusar, mas ele não sai impune por ter feito a recusa. Ele apenas não responde criminalmente pela realização do teste com as suas consequências. Ele responde administrativamente. E uma pessoa recusou e foi multada administrativamente, né, por estar dirigindo sob influência de álcool. A grande maioria se recusou a fazer o teste, mas ainda assim tiveram os seus documentos apreendidos. Como que esses motoristas recuperam a sua carteira de habilitação, Major? Bom, o motorista que é flagrado na combinação álcool-direção, ou seja, que faz a recusa ou que faz o teste do bafômetro e que tem os seus documentos apreendidos, no momento da blitz ele recebe as sanções administrativas, que seria a multa de R$ 957,70, que ele vai receber depois, posteriormente, pelo correio. Tem a carteira de motorista apreendida. No momento, vai responder um processo administrativo no qual pode ter o direito de dirigir suspenso por um ano e pode ter o seu veículo removido, caso não apresente outro motorista habilitado que faça o teste D0 e possa conduzir o veículo. Para reaver esses documentos, basta que depois de 5 dias úteis dele ter sido apreendido na fiscalização, o motorista procure o DETRAN, no guichê de habitação, exatamente na sobreloja, ele já pode retirar a CNH dele junto ao DETRAN. Mas é verdade que na prática, como eu falei anteriormente, ele vai responder um processo administrativo, no qual pode ter direito de dirigir suspenso por um ano. Ele vai receber a carteira de volta, durante o processo ele continua podendo dirigir, recebendo sua carteira no retorno, vai alegar as suas considerações na defesa prévia, Perfeito. Junto à JARE, e se vier a ser condenado, não justificar por que dirigia sob a influência de álcool, na prática vai ter o direito de dirigir suspenso por um ano, vai ter a sua carteira suspensa e ficar proibido de dirigir durante um ano. Mas, Major, se a documentação do veículo do condutor estiver em dia, esse condutor pode telefonar para um parente ou para um amigo, enfim, essa pessoa, esse condutor habilitado, leva o seu veículo. O veículo não fica apreendido no local. Exatamente. A lei é bem clara, o Código de Trânsito Brasileiro coloca que se o motorista que foi flagrado na combinação com direção, ele apresentar um condutor habilitado, o que é um condutor habilitado? Uma pessoa que esteja com a carteira de motorista em dia, faça o teste, comprove através do teste que ela tem condições de conduzir o veículo, ela pode assumir a direção daquele veículo e ir embora normalmente. Olha, você, jovem principalmente, que sai com seus amigos, procure realmente fazer esse rodízio, né? Evite de dirigir após consumir bebida alcoólica, até porque você põe em risco a sua vida e a vida de terceiros. Outro fator importante, o Major Coordenador da Operação Lei Seca, Major Marco Andrade, é a quantidade de jovens que bebem a cada dia mais cedo. É isso, Major? Sim, a gente tem acompanhado esse trabalho, né? As estatísticas mostram hoje que o jovem cada vez bebe mais cedo. A estatística sinaliza que as crianças hoje de 11 a 14 anos, 51% das crianças entrevistadas em trabalho realizado pela Unesco já experimentaram bebida alcoólica, ou seja, trazem, na verdade, esse hábito de dentro da própria família. É importante que a sociedade pare e pense exatamente o que está contribuindo, onde é que a gente está chegando com esse tipo de realidade. No que o jovem acaba insistindo em beber. 11 anos, Major, já experimentaram bebida alcoólica. Experimentaram bebida alcoólica, muitas vezes pelas mãos dos próprios pais. Sim, infelizmente o trabalho realizado pela Unesco, esse trabalho que foi feito junto a jovens nas escolas, sinaliza exatamente isso, que os pais são os primeiros incentivadores, né, apenas com a curiosidade do experimenta, só que na verdade o experimentar é uma porta, uma janela que se abre com possibilidades muito tristes e muito drásticas. Hoje 12% da população brasileira é dependente da bebida alcoólica. Olha, e o álcool é um tipo de droga perigosíssimo. Não faça isso. Você que é pai, você que é mãe, nós temos a responsabilidade de educar as nossas crianças. A bebida não vai trazer nada de positivo para a vida dos seus filhos. Ao contrário, oriente os seus filhos, procurem saber com quem os seus filhos estão andando, tragam os seus filhos a cada dia para mais perto de você. A gente precisa conscientizar as famílias da importância da família, da importância da educação, da importância dos pais estarem presentes. Mas, Major, nós queríamos também saber se a Operação Lei Seca, ela também visita as escolas e como tem sido esse trabalho, como é que é a escolha dessas escolas.
Ao completar 2 anos de operação nas ruas, é importante colocar que a Operação Lei Seca, como projeto, né, de política de governo, ela tem 2 braços, um braço da fiscalização e o braço da prevenção. E aí gostaria de destacar esse trabalho de prevenção realizado de forma formidável com os cadeirantes. Nós temos 26 funcionários da Secretaria de Governo que são vítimas, todos eles, de acidente de trânsito. Todos esses cadeirantes foram vítimas de acidentes de trânsito? Exatamente. Todos eles, é pré-requisito na seleção, eles são vítimas de acidentes de trânsito. A maioria deles da combinação álcool e direção, que dão um testemunho das suas vidas, das suas experiências, para levar a mensagem e fazer esse trabalho de prevenção junto à sociedade, para que a história que aconteceu com eles não se repita. Que a gente não continue tendo pessoas vitimadas no trânsito, como acontece frequentemente. E nós, nas ações realizadas de prevenção com os cadeirantes, nós nos direcionamos às escolas de ensino médio, tanto da rede pública como da rede privada, a universidades e empresas, para levar à sociedade e ao jovem motorista, ao futuro motorista, exatamente qual é a realidade do trânsito no Brasil, qual é a realidade do trânsito no nosso estado, o que o Estado do Rio de Janeiro tem conseguido fazer com relação à Operação Lei Seca para reverter essa realidade, para que a gente possa conscientizá-los e que eles sejam agentes multiplicadores, para que a gente possa mudar essa realidade tão triste e devastadora no nosso país. Esses cadeirantes que tiveram, infelizmente, pagaram um preço muito alto por esse aprendizado, né? Mas há de se ressaltar a importância de eles ainda assim se oferecerem para prestar esse serviço, porque eu acho que é o exemplo assim mais lógico, mais imediato que eles possam passar, né? Porque uma coisa é a gente falar de teoria, falar, olha, álcool e direção não combina. A outra coisa é um cadeirante falar, olha, eu estou assim porque fui vítima de cometer esse abuso, né? Esse erro de misturar álcool e direção. Eu acho uma coisa realmente muito importante. Agora, tem idade para as escolas, tanto são crianças quanto são adolescentes? Como é que é feito esse processo de seleção, Major? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais, pudesse entrar um pouquinho mais nesse tema. Nós, nesse primeiro momento, estamos direcionando esse trabalho a ser realizado para os alunos na faixa etária entre 15, dentro do ensino médio, entre 15 e 18 anos. E na universidade a gente já começa a trabalhar com um jovem motorista. Mas o trabalho está sendo focado no futuro motorista, aquele jovem que daqui a 2, 3 anos inevitavelmente vai ser um novo motorista. Porque o que a gente espera? Conscientizá-lo desde já para que ele, num futuro bem próximo, ao assumir e quando for aprender a dirigir, ele já tenha consciência de qual é a realidade do trânsito e o que ele pode fazer para evitar e mudar essa realidade. A gente precisa fazer algo para mudar essa história. No Brasil, aproximadamente morrem 160 pessoas por dia vítimas de trânsito. No nosso estado, no ano de 2008, foram 2.500 mortos, 30 mil feridos. A gente vive uma guerra, na verdade, de número de vítimas de trânsito dentro do nosso estado, dentro do nosso país. A gente precisa mudar essa realidade. E por isso esse trabalho tão intenso, tanto da fiscalização como da prevenção, para que a gente possa, de uma vez por todas, mudar esse cenário e contribuir para a mudança da sociedade como um todo. Major, a gente costuma dizer que o brasileiro ele só passa realmente a entender a importância quando ele sofre as sanções, né? Mas eu acho que o Rio de Janeiro dá um exemplo para o Brasil, né, de que não adianta só fazer leis no papel, né, que a gente precisa, na verdade, de ter instrumentos que permitem aplicar essa lei. Então, imagino eu que os outros 26 estados da federação devam estar vendo um exemplo a ser seguido, porque a lei é nacional, mas os efeitos práticos vêm da operação, né? A Operação Lei Seca vem, como o Major nos trouxe, salvando vidas e fazendo com que o SUS economize também recursos, porque os acidentes de trânsito geralmente são de grandes impactos, além do mal, né, irreversível, infelizmente, por conta das pessoas que ficam deficientes ou daquelas pessoas que perdem seus parentes. Há um gasto de dinheiro público muito grande com acidentes de trânsito, né? Os hospitais, vejo
o Lourenço Jorge, enfim, outros hospitais que trabalham com pacientes de alta complexidade oriundos de acidentes de trânsito. Então, eu acho que também é uma economia. O senhor tem alguma coisa de números de economia que pudesse nos trazer? Sim, o custo de acidente de trânsito no nosso país hoje é aproximadamente de 30 bilhões de reais. É 1% do nosso PIB, dados de 2007. 30 bilhões de reais? 30 bilhões de reais. Se a gente está falando de 30 bilhões de reais, não para evitar que o problema aconteça, apenas para reparar e minimizar as consequências daquilo que aconteceu. Dentro desse dinheiro gasto está o custo de deslocamento das viaturas policiais, deslocamento das ambulâncias, as internações hospitalares, a recuperação da via que às vezes é destruída, do poste que é caído, a indenização de seguros de automóveis ou pessoais com relação ao DPVAT. É o custo Brasil. É o custo Brasil exatamente do que o trânsito faz. E isso para não... Isso não é investimento. Exato, não é investimento para se evitar, é para se tentar minimizar. Nós temos um funcionário que trabalha conosco, um cadeirante, a gente chama, né, carinhosamente dele, a gente diz que ele é um homem biônico. Né? Ele possui dentro de si 140 mil reais investidos, apenas em pinos, parafusos, platinas, apenas para que ele possa ter como qualidade de vida, ter a possibilidade de sentar numa cadeira de roda. E foi acidente de trânsito? Acidente de trânsito no qual, né, uma pessoa que dirigia sob a influência de álcool veio, né, a provocar o acidente e deixá-lo nessa condição. Ou seja, o Estado precisa investir em 140 mil reais para que ele possa sentar e andar na cadeira de rodas. Senão ele seria condenado a passar o resto da sua vida deitado numa cama. Então, além das consequências diretas, como, né, muito bem colocado pelo senhor, né, dos sonhos frustrados, das famílias dilaceradas, dos entes queridos perdidos, a gente tem um custo, né, muito oneroso para o Estado, que deixa de fazer outros investimentos em outras áreas, porque precisa investir, não pode deixar, né, que aquele cidadão tenha qualidade de vida, né, deixe de viver. Do ponto de vista do custo, Major, deve ficar realmente mais barato a prevenção, né? Palestra nas escolas, as operações, do que se chegar a um estado desse. É muito importante, né, que a cada dia as autoridades se conscientizem da importância desse tipo de operação, completando 2 anos e 3 meses no estado do Rio de Janeiro e com números tão positivos assim. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. O Rio do Bem, um espaço reservado a mostrar aquilo que de melhor acontece no estado do Rio de Janeiro. E olha que tem muita coisa boa acontecendo no nosso estado. Participe, O Rio do Bem, www.oriodobem.com.br. O nosso convidado de hoje é o Major Marco Andrade, coordenador geral da Operação Lei Seca no estado do Rio de Janeiro. Major Marco Andrade, qual é o resultado desses 2 anos e 3 meses de Operação Lei Seca? Bom, ao longo desse período, nós fiscalizamos aproximadamente 500 mil veículos. 500 mil veículos? Exatamente. O estado do Rio de Janeiro, a Operação Lei Seca bate a marca de 500 mil de veículos fiscalizados nesse final de semana. Impressionante, Major. Em 2 anos e 3 meses. Exatamente, 2 anos e 3 meses de operação. E a gente pode registrar ainda que, para esse número tão grande, tão significativo de veículos fiscalizados, que é o maior número de veículos fiscalizados na combinação álcool-direção do país, nós tivemos apenas 37 mil casos de motoristas que ainda insistem em dirigir sob a influência de álcool. Certo. Major, eu gostaria que o senhor pudesse fazer as considerações finais. Estamos chegando ao finalzinho do programa. Hoje, sexta-feira, certamente terá Operação Lei Seca e a gente espera aí a consciência da população. Se beber, não dirija. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? A gente está aqui esclarecendo a nossa sociedade
né, o que é a Operação Lei Seca e o que o Estado do Rio de Janeiro tem feito para proporcionar uma segurança melhor ao cidadão fluminense. Depois lembrar, né, que, como já foi colocado, né, muito bem pelo senhor durante o programa, a Operação Lei Seca não é contra a bebida, ela é a favor da vida. O que a gente quer, na verdade, é preservar a vida. E para isso nós não medimos esforços. E pedir e lembrar à sociedade que use, né, a sociedade tem demonstrado de forma muito positiva a mudanças de hábitos, né, usando o amigo da vez, usando o transporte público, né, evitando beber quando vai dirigir. Então isso é importante que a sociedade cada vez mais se conscientize e ajude, colabore. A mensagem de ordem da Operação Lei Seca na nova forma de comunicação que nós temos a partir de agora é Operação Lei Seca Colabore. Inicialmente ela falava sobre o apoio e durante 2 anos nós pedimos o apoio da sociedade. E a sociedade apoiou. E a sociedade apoiou. Só que apoiar é muito estático. Eu posso apoiar sem estar fazendo nada, sem me mexer para isso. E a partir desse momento agora a gente pede que a sociedade colabore. A nossa logomarca está sendo modificada pedindo a colaboração da sociedade. Porque colaborar é fazer algo. E qual é a participação da sociedade esperada hoje, Major? Que leve essa mensagem para dentro da família, para conversar, divulgue essa informação, que discuta com os amigos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, que multiplique essa ideia, para que todos, após tomarem conhecimento, possam ajudar para que o Rio de Janeiro continue se destacando de forma muito positiva no cenário nacional, salvando vidas, dando exemplo para o nosso país. Lembrando que bebida e direção não combinam, né? E nós, pais de famílias, temos a responsabilidade de conversar com os nossos filhos, de orientá-los acerca do mal que causa a bebida, especialmente com direção. O Rio do Bem vai ficando por aqui. Muito bom dia. Tenham todos um bom final de semana.